Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Física. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ondulatório, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as dimensões da onda, nós vamos falar sobre frequências, sobre timbre, eco e demais fenômenos que envolvam a ondulatória, certo? Então, quanto à dimensão, a onda pode ter em uma dimensão, pode se propagar em uma dimensão. No caso, a onda se propaga, ela é chamada de onda unidimensional. A onda se propaga em apenas uma direção. Por exemplo, o pulso numa corda, certo? Como vocês podem observar aí é um pulso numa corda onde o pulso segue uma linha, somente no caso um comprimento, certo? Somente uma medida, uma direção. Aqui nós temos uma onda bidimensional, onde a onda se propaga em duas direções. Exemplo, o pulso, uma pequena perturbação na água. Se você fizer um toque com a ponta do seu dedo em um lago tranquilo, ele vai ter mais ou menos esse comportamento. Vai criar ondas bidimensionais, onde vão se propagar em duas dimensões ou em duas direções, horizontal e vertical. E tem as ondas de três dimensões, que são chamadas de tridimensionais. São ondas que se propagam em três direções, que é o exemplo do som. Quando eu falo, a minha voz se propaga para frente, para os lados, como para cima e para baixo, certo? Ou seja, em três dimensões: largura, comprimento e altura, certo? Ou profundidade. Já a frequência, ela pode ser classificada em som alto ou em som baixo. Esse som alto, pessoal, não é aquele que a gente acha que está relacionado à questão do som da TV ou som do rádio, que a gente diz que está alto. Ali está relacionada à intensidade do som, certo? Que a gente vai ver mais para frente. A questão de som alto, som baixo, está relacionado à frequência. Quando o som é alto, são sons de maior frequência, ou seja, são aqueles sons mais agudos, são aqueles sons mais finos, certo? Como, por exemplo, a turbina de um avião. Vamos ouvir um som agudo de um violão. Certo? Esse é um som alto. Agora, o mesmo instrumento a gente vai escutar um som baixo, que são sons de menor frequência, no caso, sons mais graves. Vamos escutar. Vocês conseguem perceber a diferença?
Percebem a diferença? Ó, mais uma vez, vamos escutar o som alto. Tim, tim. É agudo, certo? O som sai como se fosse mais fino, certo? Agora o som grave ou som baixo, ele sai mais grosso. Percebam. Tom. Certo? Essa é a diferença de som alto e som baixo. Está diretamente relacionado à frequência. Agora a intensidade é justamente essa grandeza que está relacionada à velocidade, ao volume dos rádios e TVs de nossa casa, que justamente é o que tem a ver com a intensidade do som. Nós temos o som forte, que é justamente quando a gente aumenta o volume da TV, nós temos o som forte, e quando nós abaixamos o volume da TV ou do rádio, nós temos o som fraco. Vamos aqui escutar um som forte. Oh, guys! Outro exemplo é quando você grita, certo? Você força mais a garganta para que o som saia mais forte, seja escutado mais distante. Quando você grita, o seu som é forte, certo? E o som fraco Tudo bem com você? é quando você sussurra no ouvido de uma pessoa, certo? Aí você está fazendo um som fraco, certo? Timbre. O que seria o timbre? Vocês já ouviram falar? O timbre, pessoal, é a característica sonora que nos permite distinguir sons da mesma frequência, que foram produzidos por fontes sonoras diferentes, que também nos permite diferenciá-los, certo? Ou seja, eu tenho duas fontes diferentes, dois seres humanos diferentes, um fala primeiro, depois o outro fala. Se eu souber conhecer a voz dos dois, certo? Eu já ouvi os dois falando. Então, mesmo que ele esteja de trás de uma parede, eu não saiba qual dos dois está falando, mas no momento que eu escuto o som, eu consigo distinguir quem é dos dois, certo? Justamente por conta do timbre. Os dois podem ter a mesma altura, o mesmo corpo físico, a mesma fisionomia, certo? Mas o som que ele emite vai ser diferente, certo? O timbre é uma característica sonora particular de cada indivíduo ou de cada corpo, certo? Podemos perceber essas diferenças de timbre quando tocamos dois instrumentos com a mesma nota. Por exemplo, se eu pego dois violões, pego um violão e uma guitarra, por exemplo, e os dois tocam a mesma nota, a gente consegue perceber qual é de um violão e qual é da guitarra, somente pelo toque. Vamos ver se você consegue distinguir o som de cada instrumento.
temos o primeiro, violão. E agora nós iremos ouvir o do teclado. Certo? Então vocês conseguiram perceber? O primeiro som é de quem? Então nós temos aí, você acertou se você diz o som do violão. E o segundo som é o som do teclado, certo? Agora vamos dificultar mais um pouco. Como lá só tinham dois e ainda tinham os nomes para você identificar, ficou bem mais fácil, né? Agora vamos dificultar um pouco. Você não sabe que instrumento é esse. Eu coloquei como instrumento 1, 2, 3 e 4. E agora vamos ver se você consegue identificar o som de cada instrumento. Agora você me diz que instrumento está sendo tocado. O primeiro instrumento. Vamos escutar mais uma vez. Que som é esse? Exatamente. Se você disse que é o som de um violão, você está correto. Segundo instrumento. Que instrumento é esse? Tocar mais uma vez. Então, conseguiram identificar? Exatamente. Se você disse que é o som de uma guitarra, você está correto. Próximo. Esse é o terceiro instrumento. Vocês conhecem? Exatamente. É o som do violino. E o quarto e último instrumento. Que instrumento é esse? Exatamente. Conhecido na música clássica, é o nosso piano, certo? E agora nós temos a reflexão da onda. O que seria a reflexão da onda? É quando uma onda incide sobre um obstáculo e ele retorna ao mesmo meio de propagação, mantendo assim ainda suas características da onda que incidiu, certo? Ou seja, bate e volta. A velocidade do som da onda sonora é de aproximadamente 340 metros por segundo. Já a da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Só para você ter a noção. Lembrando, o som é uma onda mecânica, certo? Questão de natureza da onda. O som é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio para se propagar. Já a luz é uma onda eletromagnética. Não precisa de um meio para se propagar, certo? E o eco ou a reverberação é quando a reflexão do som
havendo um atraso da recepção desse som produzido, certo? Ou seja, se você fala que o som vai e você, depois de um segundo ou mais, você consegue ouvir a sua própria voz, que você falou há um minuto atrás, e isso é chamado de eco, certo? É justamente esse atraso na recepção do som que você emitiu, é chamado de eco. E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.